Depois que meu marido me traiu, meus pais me culparam e me excluíram. Agora estou me casando com alguém de uma família rica e, de repente, eles reapareceram pedindo desculpas. Aqui vai um pouco da história antes de falar sobre o que está acontecendo agora. 5 anos atrás, me divorciei do meu ex-marido, e foi nesse momento que meus pais cortaram relações comigo. Meu ex, Nick, me traiu com a recepcionista do escritório dele, e eu descobri ao mexer no celular dele. Eu já tinha minhas suspeitas havia muito tempo e um dia, finalmente decidi confirmar olhando as mensagens dele e disse tu. E foi aí que percebi que nosso casamento tinha acabado. Foi muito difícil para mim porque Nick e eu estávamos juntos há quase uma década antes de nos casarmos. Nós éramos namorados desde a infância porque os pais dele e os meus eram amigos próximos. Foi assim que nos conhecemos e começamos a namorar. Tivemos um relacionamento instável depois de terminarmos o ensino médio, mas aos 22 anos, nossos pais começaram a pressionar para que nos casássemos. E foi o que fizemos. Mas as coisas não deram muito certo após o casamento e brigávamos com frequência. Mesmo assim, a ideia de traição nunca passou pela minha cabeça. Mas ele foi em frente e fez exatamente isso. Fiquei extremamente magoada quando descobri o caso dele. Então, decidi sair de casa naquele mesmo dia. Obviamente, meu primeiro instinto foi ir para a casa dos meus pais. Mas acho que Nick já havia falado com eles naquele momento porque ele devia ter previsto que eu iria para lá. E ele estava desesperado para impedir que eu fosse embora. Ele pediu aos meus pais para não me deixarem entrar e, de fato, eles não deixaram. Ainda me lembro de estar na porta, implorando para entrar e ficar alguns dias até encontrar um lugar para mim. Mas eles simplesmente disseram que não iriam alimentar essa situação porque não importava o que tivesse acontecido. Nick ainda era meu marido e poderíamos resolver as coisas. Eu até contei que Nick havia me traído. Mas eles não viram nada errado nisso e me disseram que estavam cientes da traição porque o próprio Nick tinha confessado a eles quando ligou. Mas aparentemente para meus pais, um casamento não pode ser desfeito por culpa de uma só pessoa. Indiretamente, eles estavam me culpando por tudo. E eu nem fiquei surpresa, porque essa sempre tinha sido a atitude deles em relação a mim desde que me casei. E eu nem sei por que esperei que fossem úteis naquela época. Antes mesmo de descobrir a traição, eu já tinha compartilhado meus problemas conjugais com meus pais várias vezes e dito que não achava mais uma boa ideia continuar com ele. Mas eles sempre diziam que eu era ambiciosa demais e não dedicava tempo suficiente ao casamento, e que por isso não estava dando certo. E mesmo naquele dia, quando tentei convencê-los a me deixar ficar lá, eles fizeram parecer que a culpa era minha por não ser tão dedicada ao casamento como era ao meu trabalho. Então, quando começaram a insinuar que eu tinha culpa igual, decidi que já era suficiente e resolvi sair naquele exato momento. Tenho alguns bons amigos, embora não estivesse pronta para compartilhar a notícia do meu divórcio naquele momento. Decidi visitar uma amiga e contar tudo pelo que eu estava passando. Ela foi gentil bastante para me deixar ficar com ela por algumas semanas. Nessas semanas conversei com um advogado, entrei com o pedido de divórcio e comecei a procurar um apartamento onde pudesse morar. Naquela época, as únicas pessoas que estiveram ao meu lado emocionalmente e me apoiaram durante tudo foram meus amigos. Meus pais não tiveram absolutamente nada a ver comigo. E as únicas vezes que tentavam contato era para me dizer o tamanho do erro que eu estava cometendo ao deixar meu marido infiel. Nick continuou tentando entrar em contato comigo. Ele ficava dizendo que ainda poderíamos dar certo e que só precisávamos de uma terapia de casal para deixar tudo isso para trás. E continuava se desculpando como se isso fosse resolver alguma coisa. E meus pais, sem surpresa, estavam do lado dele e ficavam insistindo para eu perdoá-lo. Bloqueei todos eles da minha vida e logo pararam de tentar contato comigo também. Eventualmente, quando o divórcio foi finalizado, eu já não tinha mais contato com nenhuma dessas pessoas. Desde então, não falo com meus pais e também não me arrependo disso. Nós até nos vemos ocasionalmente em eventos organizados por outros membros da família, mas nos ignoramos. Sei que eles também não se arrependem do que fizeram comigo, então estou tranquila com isso. Agora, avançando 5 anos, estou noiva do meu namorado, Charlie. Estamos juntos há 3 anos, e tem sido alguns dos anos mais maravilhosos da minha vida. Nós nos conhecemos em um restaurante, mais especificamente no restaurante dele. Ele se aproximou de mim enquanto eu estava com meus amigos, e só muito tempo depois descobri que ele era o dono do restaurante. Saímos algumas vezes, e logo ficamos bastante sérios um com o outro. Em poucas semanas descobri que não só ele era dono daquele restaurante, mas também vinha de uma família do mesmo ramo. O pai dele é dono de uma das maiores redes de padarias do estado, e por isso Charlie cresceu interessado em tudo relacionado à cozinha, o que acabou levando-o a abrir seu próprio restaurante. Fiquei bastante impressionada com isso, mas sinceramente não fez muita diferença para mim, já que sou uma mulher que trabalha e planejo continuar trabalhando mesmo depois de me casar. Nunca estive atrás do dinheiro dele. Mas não posso dizer o mesmo dos meus pais, porque assim que descobriram que eu estava com esse rapaz, eles não perderam tempo e voltaram a entrar em contato comigo, tentando se reaproximar.
Isso aconteceu na semana passada, poucos dias depois que anunciei meu noivado nas redes sociais. Imagino que algum parente decidiu contar aos meus pais sobre meu noivado, e eles devem ter feito a própria pesquisa sobre Charlie e a família dele. Literalmente 3 dias após meu anúncio, eles me enviaram um e-mail dizendo que haviam descoberto sobre meu noivado e queriam me dar os parabéns. Também queriam pedir desculpas pelo comportamento deles no passado, dizendo que se arrependiam de não terem entrado em contato comigo nos últimos anos, mas que queriam compensar isso estando presentes no meu casamento. Não mencionaram nada sobre Charlie ou sobre o tipo de família a qual ele pertencia no e-mail. Pelo menos foram espertos o suficiente para não fazer isso. Mas eu não sou ingênuo a ponto de cair nessa. O fato de estarem entrando em contato comigo só depois do meu noivado, embora aparentemente tenham se sentido mal durante todo esse tempo e quisessem se aproximar antes, foi suspeito o suficiente. Então decidi não responder. E se realmente quisessem fazer parte da minha vida novamente, eles entrariam em contato mais uma vez. E eles realmente entraram em contato novamente, e no segundo e-mail meio que se expuseram. Eles disseram que tinham lido bastante sobre Charlie e a família dele, e que estavam muito impressionados com o tipo de homem que eu havia escolhido. Não sei porquê, mas isso soou como se eu estivesse com Charlie por interesse, o que não era o caso, e me incomodou profundamente. Mas ficaria ainda pior, porque nesse mesmo e-mail, disseram claramente que era por causa de Charlie e da família dele que tinham decidido se reaproximar, pois estavam orgulhosos de mim, já que agora eu faria parte de uma linhagem tão prestigiosa. Tudo isso cheirava a pretensão. E também fiquei bastante ofendida pelo fato de que, mesmo eu tendo diversas conquistas próprias, eles estivessem mais interessados em destacar que eu havia conseguido entrar em uma família rica através do casamento. Não faço ideia de por que enviaram esse e-mail. Acho que não entendem que isso só pioraria a situação para eles. Enfim, depois desse e-mail eu apenas os bloqueei, e tudo ficou quieto por alguns dias até ontem à noite. Me mudei para o apartamento do Charlie há cerca de 1 ano e tenho morado aqui desde então. Não convidei muitos familiares para cá. Apenas alguns amigos próximos e primos sabem onde moro, então não havia como terem contado aos meus pais. Mesmo assim, meus pais conseguiram descobrir onde eu morava. E quando perguntei como souberam, eles não me disseram. De qualquer forma, eles apareceram aqui ontem à noite, e tanto Charlie quanto eu ficamos bem surpresos ao vê-los lá fora. Charlie conhece toda a história com meus pais sobre o divórcio e a reação deles, e posso dizer que ele não aprova nada disso. Foi ele quem abriu a porta, e assim que viu meus pais, me chamou para falar com eles. Felizmente, porém, ele não saiu do meu lado. Enquanto eu falava com meus pais, ele segurou minha mão o tempo todo, porque sabia que isso seria extremamente difícil para mim. Meus pais começaram pedindo desculpas e disseram que não queriam que parecesse que estavam mais interessados em Charlie e na família dele do que no meu perdão. Também disseram estar sendo sinceros quando afirmaram que várias vezes pensaram em entrar em contato comigo ao longo desses anos, mas acabavam não fazendo isso porque sabiam que eu ficaria chateada com o comportamento deles no passado. Respondi que essa não era uma justificativa válida para não terem entrado em contato comigo e que, na verdade, a reação deles ao meu divórcio tinha sido extremamente insensível. Mesmo que tivessem entrado em contato, eu não os teria perdoado naquela época. E também não pretendo perdoá-los agora, porque já se passaram 5 anos desde meu divórcio e eu não preciso mais deles. Fui bem firme e disse claramente que queria que eles fossem embora sem causar problemas. Eu não sabia como tinham descoberto meu endereço, mas avisei que caso aparecessem novamente, eu chamaria a polícia. Quando eu já ia virar as costas e fechar a porta, não sei o que deu no meu pai, mas ele começou a gritar comigo, dizendo que eu estava sendo extremamente egoísta e arrogante e que não podia tratá-los daquele jeito só porque agora eu ia me casar com alguém rico. Aquilo realmente me irritou, porque foi completamente desnecessário e falso. Eu não estava agindo daquele jeito porque iria me casar com a família dele, e tenho certeza de que ninguém em sã consciência diria algo assim. Então respondi à altura e disse que isso não tinha nada a ver com eu me casar com uma família rica. Isso tinha a ver com eles mesmos, com eles e o comportamento deles. Eles tiveram 5 anos para melhorar, mas apesar disso, ainda eram as mesmas pessoas horríveis e eu não queria mais nada com eles. Eu tinha certeza absoluta de que estava tomando a decisão correta ao cortá-los permanentemente da minha vida e não tinha nenhuma intenção de perdoá-los em momento algum. Depois que eu disse isso, em vez de falarem comigo, eles começaram a se dirigir diretamente ao Charlie, dizendo que ele precisava tomar cuidado com meu problema de atitude, pois isso havia sido a causa do fim do meu casamento anterior. Fizeram questão de mencionar que Nick havia me traído com a recepcionista do escritório, que ele conhecia há poucos meses, e que agora os dois estavam felizes, casados e com um filho, enquanto eu ainda estava apenas no estágio do noivado. Segundo eles, eu nunca seria capaz de seguir em frente e ter uma família feliz com ninguém porque sempre estava preocupada em demonstrar minha superioridade.
Alegaram que no passado fiz isso ao me concentrar demais no trabalho em vez de cuidar do meu casamento, e agora estava indo pelo mesmo caminho novamente, agindo como superior só porque Charlie é rico. Portanto, na opinião deles, meu complexo de superioridade havia destruído meu primeiro casamento e faria o mesmo com o segundo. Eles chegaram a alertar Charlie sobre mim, mas felizmente meu noivo não deu espaço para aquilo. Ele simplesmente respondeu aos meus pais que não estava disposto a receber conselhos de relacionamento de pessoas como eles, e que se eu quisesse me gabar da riqueza dele, estava livre para fazer isso, porque era verdade, ele era rico, e eu realmente iria me casar com ele. Ele ainda acrescentou que tendo eu ou não um problema de atitude, isso era algo que só dizia respeito a ele, e meus pais não precisavam se preocupar com ele, porque certamente nós não estávamos preocupados com eles. E a última coisa que ele disse me deixou de boca aberta, pois afirmou que estava feliz que meu estivesse encontrado o amor com a mulher com quem teve um caso, e que também estava muito satisfeito que mesmo após 5 anos para refletirem sobre como haviam me tratado, meus pais ainda apoiavam o Nick em vez de mim. Mas isso não importava mais porque todos eles juntos não chegavam nem perto do nosso patrimônio. E então ele fechou a porta, enquanto meus pais continuavam gritando conosco lá fora. Depois de um tempo, eles nos deixaram em paz, e honestamente achei que o assunto terminaria por ali. Mas então, hoje de manhã, recebi uma ligação dos meus avós paternos, e eles começaram a me dar sermões sobre como meu noivo e eu havíamos tratado mal os meus pais. Isso foi um choque para mim, pois meus avós geralmente tinham uma boa relação comigo. Mesmo que eles tenham mantido contato com meus pais ao longo dos últimos 5 anos, eles sempre adotaram uma postura neutra em toda essa situação. Mas agora, de repente, acreditam que eu devo pedir desculpas aos meus pais, especialmente por causa do que Charlie falou sobre nosso patrimônio. Eles disseram que meus pais podem ter errado uma vez no passado, mas além disso, sempre tentaram ser bons comigo. Não sei o quanto isso é verdade, pois meu relacionamento com meus pais sempre foi um pouco complicado e tenso desde a infância. Mas é verdade que eles sempre me sustentaram e fizeram o possível para me proporcionar uma vida confortável, algo que não posso negar. E foi exatamente nisso que meus avós insistiram, que eu preciso ser grata a eles por isso. E que eu não posso simplesmente me vangloriar de quanto dinheiro tenho, porque na verdade nem é meu dinheiro. São meus futuros sogros que são ricos. Eu ainda estou na mesma situação financeira que eles, e não tenho o direito de agir com tanta arrogância. Tentei explicar que foi Charlie quem respondeu aos meus pais, pois eu nem sequer tinha interesse em conversar com eles. Mas meus avós disseram que não importava quem tinha falado. O que importava era que eu havia permitido aquilo, mesmo sabendo que seria extremamente humilhante para meus pais. Disseram que o mínimo que eu poderia ter feito era repreender Charlie, ainda que não quisesse perdoá-los naquele momento. Tentei explicar que havia muitos outros fatores e que meus pais também haviam dito muitas coisas ruins sobre mim, mas meus avós disseram que nada disso importava. Eles só estavam preocupados com meu comportamento e que conversariam separadamente com meus pais sobre aquilo que eles tivessem feito de errado. Comecei a ficar agitada depois de um tempo, porque parecia que estávamos andando em círculos e que eles simplesmente não queriam entender meu ponto de vista. Mas então eles disseram que um homem que não respeitava minha família nunca iria me respeitar, e desligaram na minha cara. É claro que eu amo Charlie, e não acho que ele tenha feito nada de errado. Mas, diante da reação dos meus avós, estou seriamente questionando minhas atitudes. Será que fui idiota por permitir que meu noivo rico insultasse meus pais com base na condição financeira mediana deles? Atualização 1. Olá a todos. Muito obrigada por todo o apoio nos comentários. Isso significa muito para mim e para o Charlie. Decidimos que não devemos nada à minha família, nem mesmo um pedido de desculpas. Eles foram os que insistiram que eu estava ficando arrogante e convencida só porque ia me casar com alguém rico. Então, Charlie e eu decidimos agir exatamente da maneira que eles estavam nos acusando. Depois de conversar com alguns amigos e ler os comentários aqui, não acho que tenha feito nada errado nem meu noivo, então não preciso me sentir culpada por nada. Conversei com ele sobre isso também, e ele deixou bem claro que não vai se desculpar com ninguém que tenha me desrespeitado, não apenas uma vez, mas sempre que tiveram a oportunidade. Até mesmo a última interação que tivemos, quando meus pais apareceram, foi extremamente desrespeitosa, mesmo eu dizendo que não queria conversar com eles e que não pretendia perdoá-los. Se recusaram a ir embora e tentaram me fazer parecer a vilã da história só porque não quis aceitar o comportamento absurdo deles. Charlie disse que já sabia que meus pais não eram boas pessoas pelo que eu havia contado antes, mas depois de conhecê-los pessoalmente, percebeu que eles eram realmente terríveis, e não aconselharia que eu os perdoasse ou voltasse a falar com eles em momento algum, e eu concordo com ele. Quando contei o que meus avós disseram, ele trouxe um ponto bastante válido. Disse que até então, eles tinham ficado de fora desse drama porque era conveniente para eles. Mas assim que meus pais se sentiram ofendidos, meus avós não pensaram 2 vezes antes de se envolver. Enquanto era eu quem sofria, eles estavam tranquilos.
Mas assim que o filho querido dele se sentiu ofendido, vieram atrás de mim. E isso era algo que eu deveria considerar seriamente antes de levar as palavras deles em conta. Reflete bastante sobre isso, e ele definitivamente tem razão. Nos últimos 5 anos, toda vez que tentava conversar com meus avós sobre meu relacionamento com meus pais, eles diziam que eu deveria resolver tudo sozinha e que não queriam se envolver. Por isso, eventualmente parei de tentar desabafar com eles, pois sabia que não seria acolhida. Mas agora percebo que aquilo era apenas uma maneira deles se manterem em bons termos com todos nós e serem diplomáticos. Acho que agora não pretendem mais ser diplomáticos, porque ficou bem óbvio que a prioridade deles é o meu pai, e não eu. Foi ingênuo da minha parte esperar que eles fossem diferentes. De qualquer forma, estou feliz por ter Charlie ao meu lado, porque honestamente parece que ele está mais irritado com tudo isso do que eu mesma. E isso é muito fofo. Falando sério, isso só mostra o quanto ele se importa comigo. Atualização 2. Oi. Já faz uma semana desde que meus avós entraram em contato comigo para dizer que o que eu havia feito com meus pais não era certo e que eu precisava pedir desculpas a eles. Na última semana eu não respondi, então eles tomaram a iniciativa de entrar em contato novamente. Eu tinha bloqueado meus pais e meus avós, então eles decidiram criar uma nova conta de e-mail e me enviaram uma mensagem dizendo que estavam muito decepcionados com a forma como escolhi lidar com essa situação. Eles disseram que perceberam que eu os havia bloqueado, e que isso era muito surpreendente porque nos últimos 5 anos, eles sempre tentaram ao máximo ficar do meu lado, mas agora tinham percebido que a decisão de serem diplomáticos tinha sido errada, e que deveriam ter simplesmente dito na minha cara que meus pais estavam certos sobre tudo, e que eu realmente tinha um problema de atitude que precisava resolver. E pronto, estava ali a verdade. Como não tinham um motivo real para me criticar, simplesmente começaram a repetir tudo que meus pais sempre disseram sobre mim. Claro, eles tiveram que tornar tudo pessoal sem necessidade alguma, embora até hoje tivessem sempre mantido a posição de que meus pais e eu tínhamos opiniões diferentes sobre tudo, e por isso não podiam dizer quem estava certo e quem estava errado. Achei aquele e-mail extremamente irritante, e quando mostrei para Charlie, ele simplesmente disse que estava feliz por não termos pedido desculpas ou tentado falar com nenhum deles, porque claramente não mereciam. Eles eram todos egoístas, e se alguém ali tinha um problema de atitude, era minha família. De qualquer forma, não respondi aquele e-mail e também não pretendo responder, porque realmente não acho que valha o meu tempo argumentar ou tentar explicar por que estou certa. A verdade é que eles nunca vão achar que estou certa, pois só querem me pintar como vilã e continuarão encontrando desculpas para isso. Estão com raiva simplesmente porque vou me casar com Charlie, vou ficar rica, e eles não vão poder fazer parte da minha vida para se beneficiar disso. É muito estranho, porque Charlie e eu achamos que se eles realmente quisessem nosso perdão, deveriam ter sido extremamente gentis e tentado agradar nosso ego em vez de agir dessa maneira. A amargura e o ressentimento deles só estão piorando as coisas para eles mesmos e nem percebem isso. Ou talvez percebam e simplesmente não se importem. De qualquer forma, não importa mais, porque eles não farão parte da minha vida sob hipótese alguma. Atualização 3. Já faz 2 meses desde minha última atualização, e depois disso praticamente esqueci tudo o que estava acontecendo com meus pais e avós, porque isso já não era algo com que eu me preocupasse. Eles não tentaram mais entrar em contato comigo depois disso, e fiquei ocupada com os preparativos do meu casamento e com bastante trabalho também. E então, há 3 dias, meus pais apareceram novamente na minha casa. Dessa vez Charlie não estava em casa, e eu sequer abri a porta quando percebi que eram eles lá fora. Apenas falei que não queria perder tempo discutindo novamente e pedi que fossem embora, avisando que se não fossem, eu não hesitaria em chamar a polícia. E aí as coisas ficariam muito complicadas para eles. Apesar das minhas advertências, meus pais não foram embora. Meu pai começou a dizer que não queria que eu simplesmente os aceitasse de volta na minha vida nem nada disso. Ele só queria dizer que ele e minha mãe estavam profundamente arrependidos da forma como haviam se comportado da última vez que estiveram ali. Depois de refletirem bastante, perceberam que haviam apenas piorado a situação ao se recusarem a aceitar o fato de que eu não estava pronta para perdoá-los naquele momento. E agora eles queriam que eu soubesse que continuariam arrependidos por terem falhado comigo repetidamente e que continuariam pedindo desculpas até que eu os perdoasse. Minha mãe chegou até a dizer que eles estavam dispostos a esperar o tempo que fosse preciso, mesmo que isso significasse esperar a vida inteira só pelo meu perdão. Aquilo foi algo bem pesado de se ouvir. Naquele momento me senti obrigada a abrir a porta e explicar a eles que eu realmente não sabia o que dizer. Eu sequer sabia como me sentir em relação àquela situação. A única coisa que eu sabia era que não estava pronta para lidar com eles agora. Expliquei da maneira mais educada e civilizada possível que eles não precisavam aparecer constantemente na minha porta para pedir desculpas. Eu só queria um pouco de espaço longe deles. E talvez daqui a alguns anos, se eu quisesse, eu entraria em contato. Mas por enquanto, só queria que me deixassem em paz.
Para ser sincera, não tenho certeza se realmente vou procurá-los no futuro, mas só por dizer algo, mencionei essa possibilidade a eles. Pareceram se sentir melhor com a situação depois que falei isso. Minha mãe disse que aguardaria ansiosamente ouvir notícias minhas, ainda que não fosse daqui a alguns anos. Ela tinha esperança de que um dia eu fosse capaz de perdoá-los. Ela começou a chorar e disse que ela e meu pai sempre foram muito egoístas, arrogantes e orgulhosos demais para admitir que não tinham sido os melhores pais para mim, principalmente na época do meu divórcio. Disseram que tinham sido manipulados e convencidos a acreditar que eu era a pessoa problemática. Desde então, sempre ficaram muito confusos sobre mim. Às vezes sentiam que eu não estava errada, e outras vezes achavam que Nick estava certo sobre mim, e por isso a atitude deles comigo sempre foi tão confusa. Pessoalmente não acho que essa seja uma justificativa válida. Afinal, eu sou filha deles. Eles deveriam saber como eu sou. Mas desde criança e mesmo quando adolescente, eles nunca realmente passaram tempo suficiente comigo. Então não me surpreende que não me conheçam bem. Isso é culpa deles, não minha. Mas não quis criar mais problemas com isso. Então, só disse que tudo o que havia acontecido no passado já estava feito. Não podíamos mudar aquilo. Mas se eles realmente queriam que eu os perdoasse, o mínimo que podiam fazer agora era se manter longe e me dar o espaço necessário para me recuperar. Eles não disseram mais nada. Apenas foram embora em silêncio. Quando Charlie voltou para casa, contei a ele como decidi lidar com a situação e o que meus pais e eu conversamos quando vieram. Ele me disse que a situação poderia ter sido bem pior, mas que estava feliz que não foi. De qualquer forma, não sei exatamente como me sentir sobre isso agora, então estou simplesmente tentando não pensar mais nos meus pais. Estou focando toda a minha energia nos preparativos do meu casamento, e espero que tudo corra bem. Oi? Então, me casei semana passada e foi maravilhoso. Ninguém da minha família imediata compareceu, obviamente, já que não foram convidados. Convidei meus avós maternos, mas infelizmente, como moram em outro estado e meu avô tem diversos problemas de saúde, não puderam comparecer. Por isso, havia pouquíssimas pessoas da minha família no casamento. Mesmo assim, não me incomodei com isso, porque sabia que tinha Charlie ao meu lado e a família dele já havia praticamente me adotado como parte da família deles. Então sou muito grata por isso. Meus pais entraram em contato comigo alguns dias depois do casamento, usando um número desconhecido, para dizer que souberam através dos meus primos que eu estava casada. E mesmo que eu não quisesse que eles fossem ao casamento, queriam me dizer que estavam muito felizes por mim e desejavam que eu encontrasse felicidade nessa minha nova vida. Não disse muita coisa, apenas agradeci. Deixei assim mesmo. Muitos de vocês devem achar que eu não deveria sequer ter respondido, nem deveria tê-los recebido da última vez que vieram, e sim chamado a polícia. Mas honestamente isso só teria gerado mais amargura e ressentimento, e inevitavelmente levaria a ainda mais drama. Acho que assim ficou melhor. Não tenho proximidade com eles e nem acredito que um dia terei, mas pelo menos não estamos constantemente em conflito. Mantemos as coisas neutras, e acho que isso é o melhor para todos nós.